que foi o estupro coletivo lá daquela menina no Rio de Janeiro por 30 homens. E não só esse evento, né? Como vários eventos que vêm acontecendo de estupros coletivos e de outras ações que nos levaram a então escolher como tema hoje a cultura do estupro, né? Não apenas o evento que aconteceu lá no Rio de Janeiro, a gente todo mundo sabe, mas a nossa parcela enquanto sociedade do porquê que isso aconteceu. Quando a gente fala cultura do estupro, talvez não esteja claro para todo mundo o que significa isso, né? Talvez a gente esteja, às vezes, pensando que trata-se só desse evento que aconteceu no Rio de Janeiro, mas é uma coisa mais abrangente. Você podia dar um panorama para a gente do que seria a cultura do estupro? Bom, eu acho que eu não sou exatamente um especialista do tema, mas a gente sempre está falando sobre sociologia e tal, e isso sempre cai, né, nos estudos. Eu acho que antes da cultura do estupro tem uma questão que é a cultura machista mesmo, né, da prevalência do homem sobre a mulher, do homem ter a primazia em tudo e ter a razão na maioria das coisas e ter os privilégios e etc. Então eu acho que o que justificaria uma cultura de estupro é uma cultura ainda mais forte e anterior, que é o machismo, né? E aí acontece o que a gente percebeu, inclusive com o delegado. Acho que o mais emblemático disso foi o delegado, que supôs que poderia não ter havido crime, né? Sendo que tinha imagens e tinha vídeo de uma menina desacordada e sendo assediada, no mínimo, né? Dentre outras coisas que estão sendo provadas aí aos poucos. E isso em tudo, né? Isso é histórico, isso é na grande maioria das sociedades, e acho que o Rodrigo falou bem, a gente não é machista, ou eu diria, ou a gente tenta não ser, talvez, né? Talvez é uma tentativa de não ser, porque a nossa cultura e nós não somos fora da cultura, então isso com certeza nos afeta também e nós estamos implicados nisso. Mas eu diria que é isso. A minha preocupação maior não é só a cultura do estupro, que é a legitimação de um crime ou a justificação desse crime, mas sim uma cultura anterior ainda, e essa muito forte e muito geral, que é Você o lembrou bem machismo. Alguém a pode... questão do delegado, né? Que é culpar a vítima. Assim, a moça foi estuprada e não interessa se foi pelos 2, pelos 10, por um, a moça foi estuprada, não interessa o argumento que possa se colocar para se justificar um ato hediondo, né? E eu acho que faz parte da nossa cultura, construída em diversos pequenos elementos que culminam em tentar talvez preservar alguma imagem, tentar preservar alguma instituição, tentar preservar alguma organização social, e a pessoa que está mais fragilizada no evento acaba sendo vitimada, né? Assim, mentira, acaba sendo culpabilizada, sendo que ela está ali se expondo de uma maneira de falar, eu sofri um tipo de violência que até socialmente faz com que a vítima passe a ser observada de uma maneira muito mais pejorativa, muito mais violenta, muito mais negativa do que o próprio autor do crime. Vou perguntar, né? A igreja é machista? Muito. Com certeza. Fala aí, Rodrigo. Desculpa, Juninho. Não, pode falar, Juninho. Pode falar, Juninho. Fala aí, Juninho. Não, só o que eu ia falar é que a igreja ela é machista porque ela é uma instituição por si só conservadora. O nosso livro base tem no mínimo 6.000 anos. Então, e ele perpassou várias culturas, a Bíblia Sagrada é um livro, obviamente, fundamental e sacro, mas ele está, na minha opinião, permeado por machismo e pelas culturas machistas que estão em volta, e muitas vezes a igreja ainda exagera nisso, e sim, como a maioria das instituições antigas, tradicionais, é machista. Então, pegando então do que o Juninho falou, a Bíblia é machista ou a nossa interpretação bíblica é machista, Rodrigo? Não, eu acho que por a Bíblia ser um livro também contextual, né, você tem várias narrativas de culturas e sociedades
contextos históricos diferentes. Uhum. Então, por ser dessa forma, ela tem comportamentos, ela denota, ela mostra comportamentos da sociedade machistas, né? Até, assim, não que a Bíblia em si insinue o machismo, mas ela narra uma espécie de comportamento machista que existia na época. Uhum. Lógico, ela não vai ensinar o machismo, pelo contrário, o próprio Cristo, ele quebra vários paradigmas a esse respeito, né? Ele traz ao protagonismo da mulher. Não só o Cristo, mas se você vê, por exemplo, a história da igreja primitiva, como a mulher é protagonista na história da igreja, né? Como elas são citadas, passam a ser citadas numa sociedade que não se pensava em nem contar mulheres, né? Uhum. Em termos de censo. Então, assim, a Bíblia ela é machista por se tratar de contextos históricos. Assim, você acha que a igreja usa da Bíblia para reforçar essa relação de poder? Os pastores, os líderes, né, sempre que acontece alguma coisa, entra com alguma citação machista para reforçar algo que a Bíblia, na verdade, não diz? Sim, sim, porque eu acho que o Rodrigo colocou bem, eu concordo com ele. A Bíblia ela está envolta na cultura, né? E a boa interpretação bíblica, ela vai tentar tirar aquilo que é relato bíblico, Uhum. a partir de uma cultura local, e aquilo que é ensino bíblico. Então, quando eu digo a Bíblia tem machismo, e é machista no sentido de a cultura por onde ela passa e ela traz isso da sua cultura, mas não traz isso como ensino, traz isso como relato, né? Então, acho que é importante entender isso. Mas, obviamente, quando você vai para o texto bíblico, ninguém vai neutro, né? Você vai com a sua própria cultura, com a sua formação, com a sua história e tal. E aí, quando você vai para esse texto bíblico, você encontra razão de tudo, e até do que não tem razão, né? Uhum. Nesse caso, que é usar uma hermenêutica furada e, de repente, usar um relato como um argumento de ensino, Lucão, por exemplo. dentro da instituição religiosa, da igreja, como que a gente pode trabalhar? A gente já falou do lado negativo, como é que a gente pode trabalhar para quebrar essa cultura machista ou cultura do estupro que a gente vive? Como é que você acha, que possibilidades a igreja tem? Como que a gente deve proceder para que isso, de alguma forma, seja quebrado? Então, Nano, eu acredito que a igreja, ela acompanha o ritmo da cultura que está fora dela, a cultura que ela está inserida. Ela, dentro da igreja, está imbuída a cultura e os valores que a sociedade como um todo carrega. Uhum. Por exemplo, como que a gente vê se uma igreja é machista, se uma igreja é racista? Quantos líderes negros tem na igreja que a gente congrega hoje? Ou em outras igrejas? Quais são os pastores negros que a gente conhece? A gente conhece, mas são poucos. Quais são as pastoras que nós conhecemos? E ainda mais, quais são as pastoras negras que nós conhecemos? Quem é que está nos púlpitos? São homens. Quem é a liderança da igreja? São homens. As mulheres, elas entram em que, geralmente? Elas dão aula para a criança, porque a criança, o homem não quer dar aula. Não tem visibilidade alguma. A parte que ninguém quer. Geralmente a recepção, o trabalho um pouco mais duro. São homens, são mulheres que fazem. E os homens estão encabeçando. A gente sempre fala, repetidas vezes falamos do neopentecostalismo aqui, dessas igrejas, e arrisco dizer que se não fosse o movimento neopentecostal, a participação das mulheres ia ser ainda menor, porque dentro da igreja histórica, das igrejas históricas, essa participação é praticamente mínima, assim, é quase que inexistente, né, Juninho? A igreja histórica carrega um ranço machista ainda pior do que as novas tendências neopentecostais? Sim, carrega. Eu acho que as históricas, elas vêm muito desse histórico, dessa referência europeia, né? Uhum. E elas são ainda mais conservadoras nos seus traços litúrgicos, teológicos, eclesiásticos, enfim, no seu modo de ser como igreja e de ver as coisas, eu acho que acentua isso. Eu diria que o pentecostalismo também tem uma contribuição muito grande, né? Uhum. O pentecostalismo... Eu falei neopentecostalismo, né? Desculpa, o pentecostalismo... Eu falei neo pensando no pentecostalismo. Fala. Pensando na questão que foi citada sobre racismo, por exemplo,
há um levantamento e um livro, na verdade, Pentecostalismo, a religião mais preta do Brasil, ou mais negra do Brasil, do pastor Marcos Davi, que milita nessa área de questão racial entre os evangélicos, e ele mostra isso no livro dele, de que, na verdade, a religião que tem mais negros, e que de alguma forma acolheu, e que esses negros brasileiros se identificaram foi no pentecostalismo. Ou seja, de fato, o pentecostalismo tem uma contribuição gigante no espaço do negro, no espaço do pobre, né? Porque nas igrejas históricas também são elitizadas, a sua liderança é mais elitizada, se não financeiramente, elitizada culturalmente. E na igreja pentecostal, o cara leigo, pedreiro, gari, ou de uma escolaridade mínima, ele é pregador, ele pode ser diácono, ele pode ser presbítero, ele pode ser evangelista, e pode ser pastor, inclusive. O que nas igrejas históricas não cabe, né? Não deixaríamos. Mas eu acho que você falou certo. O neopentecostalismo abriu um espaço para as mulheres, porque o pentecostalismo histórico ainda é mais machista, ainda é um pouco mais resistente com as mulheres. A Assembleia de Deus clássica não tem pastor ainda, né? Uhum. Mas as neopentecostais, essas sim, vieram com muita força nesse outro lado. Como é que a gente pode se organizar para sermos relevantes nessa mudança? Assim, toda mudança cultural, obviamente, caminha a passos lentos, de formiga, passinhos pequenas coisas, mas como nós podemos ou já estamos nos organizando, né, se vocês já participam de alguma coisa nesse sentido, para que essa cultura machista, a cultura do estupro seja quebrada? Tem duas questões, né? Pensar a juventude evangélica de forma geral e pensar, aliás, juventude evangélica em particular e juventude de forma geral. Eu acho que a juventude de forma geral tem se mobilizado bem, no sentido de que há coletivos interessantes de reflexão e mobilização da galera de ter uma nova mentalidade. Eu acho que isso não vai acabar tão cedo e talvez nunca acabe, o machismo. Mas eu acho que isso está ficando um pouco menos tolerável, vamos dizer assim, né, entre os mais jovens. Eu acho que não cabe mais para essa geração, essa cultura, ou não serve mais em alguns aspectos. Eu acho que a juventude evangélica sempre vem atrás, por ser, como eu disse, de igreja, e igreja ser conservadora, e a mudança ainda ser mais delicada, ou mais demorada nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu acredito que é o caminho, não só para os crentes, mas para a sociedade como um todo, é o que comentou o Fernando Silvado lá na nossa página. Eu compartilho de uma ideia bem parecida com a dele. Fala aí, eu ia ler o dele, lê um trecho, pelo menos. Tá, deixa eu abrir, deixa eu ver um pedacinho. Olha, ele diz assim, nessa história, toda a cultura do estupro, o que mais me deixa triste é que muito dessa cultura é um reflexo de uma sociedade que já aceitou a violência como normal. Muitos falam que ela se colocou naquela situação, quase que pediu para ser estuprada. Bom, enfim, é nessa linha que eu quero falar. O que a gente tem o costume de fazer? A gente tem o costume de chamar qualquer pessoa que foi agredida ou violentada de alguma forma como boba, como babaca, como uma pessoa, o cara andou com o celular essa hora da noite na rua, ele pediu isso. Essa menina andou com esse short sozinha à noite, ela pediu isso. Como se todas as pessoas que fossem agredidas fossem culpadas da agressão. E a gente esquece que o grande culpado é o malvado, o grande culpado é o agressor. Dentro disso que o Juninho está falando, eu acredito que o jovem crente, hoje, ele é extremamente intra, ele está completamente engajado dentro das quatro paredes da igreja. O que ele entende é que ele tem que deixar o louvor bonito, e a recepção tem que ser legal, e o evento dos jovens tem que ser muito louco, e a galera tem que pular. E a gente ainda está muito atrasado quando a nossa discussão é sociedade. A Usina 21, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que é dificílimo colocar um monte de jovens crentes dentro de um espaço e conversar sobre coisas relevantes para a sociedade, porque a gente começou a se importar com isso há pouquíssimo tempo. Então, eu compartilho dessa ideia também, né? Uma coisa que o Lucas falou aí, é interessante isso aí. Que nenhuma maldade justifica outra maldade, né? A gente não tem precedente para isso. Na verdade, se você ainda é
se você ainda defende o evangelho e quer viver o evangelho, a primeira coisa que a gente tem que aprender é vencer o mal com o bem. Então nada justifica outra coisa. Então, assim, a partir do princípio que a gente acha normal, né, a gente já mostra um pouco daquilo que a gente falou no início. A gente tem muito mais do machismo entranhado na gente do que a gente pensa, né? Então, e por isso que eu acho que é legal essa palavra do Juninho, que ele falou no início, né? Estamos tentando não ser tão machistas, na verdade, né? Não é que não deixamos por completo, mas ainda carregamos essa sombra com a gente, por conta de tanta coisa, né? Às vezes, talvez no engajamento social a gente até nem é machista, mas dentro de casa a gente acaba sendo. Então, a gente tem que se pegar dividindo isso. Agora, como juventude, eu acho que começa a mudança nesses pequenos atos em casa, com a família, com que as atitudes serem reavaliadas, a gente ressignificar esse tipo de tratamento. Mas eu acredito que esse engajamento começa dentro de casa, sabe? Nessas pequenas avaliações conscientes, sabe? Tomada de consciência da gente pensar assim, putz, isso é machismo, entendeu? Isso que eu estou fazendo é machismo. Inclusive as meninas, né? Como eu falei do pornô, tem muita gente aí que é feminista, mas usa pornografia, consome pornografia. Isso é incoerente. Usa a pornografia, inclusive, como questão de empoderamento feminino. Exatamente, isso é incoerente. O primeiro fato da pornografia ser machista é pelo padrão dela, o básico dela, que é o quê? O filme pornô termina no orgasmo masculino. Entendeu? Isso é o primeiro passo do clichê machista da pornografia. Né? Aí se você vai discutir sobre várias outras coisas, mas o pornô nasceu numa necessidade machista. Entendeu? Então ela é incoerente com o feminismo, com qualquer movimento que tente abaixar o machismo, tente lutar contra o machismo, que gera tanto problema e tantos monstros na nossa sociedade. Porque Jesus, dentro do judaísmo, que se a gente é machista, o judaísmo, pelo amor de Deus, né, ele valoriza, ele dá voz às mulheres como seria inimaginável para a época. Né? A mulher assume um protagonismo, assume uma posição, elas que levam as boas novas da ressurreição de Jesus, elas, né, Maria, Marta, Maria Madalena, a mulher no poço que salvou praticamente um vilarejo inteiro a partir do testemunho dela, a mulher assume um papel tão importante e a gente sempre acaba olhando para o discurso de Jesus Cristo de um viés tão religioso, no mau sentido, do quadradinho, da manutenção de alguns costumes, que a gente deixa de perceber o quão revolucionário é o Evangelho de Jesus. A Sandra pergunta aí, né? Quebrar uma cultura que está arraigada na sociedade como um todo, que é tão forte, e que acabamos reproduzindo às vezes sem mesmo perceber. Eu acho que a gente já falou disso, mas a gente não pode menosprezar os pequenos avanços, né? Porque a sabedoria bíblica, inclusive, ensina isso. Manda a gente não desprezar as coisas pequenas. E eu acho que é isso. A militância social e as mudanças culturais, elas começam pequenas, como já foi dito aqui, passos de formiga, aos pouquinhos, e a gente vai ganhando espaço, vai sensibilizando um, vai sensibilizando o outro, isso vai reverberando de alguma forma nos espaços distintos, e a gente não pode perder a esperança de um mundo melhor e, acima disso, de uma humanidade melhor. Para fechar aqui, a Brenda entrou agora e aos 45 do segundo tempo colocou uma pergunta. Dentro da igreja existem muitas mulheres que se confundem entre ser obedientes à palavra de Deus, honrar o seu marido, cuidar da casa, a família em primeiro lugar, com se submeter ao homem e o homem acabar sendo machista nessa questão. Como a igreja deve acabar com esse ciclo vicioso sem ir contra a Bíblia? Eu comentei com os meninos aqui, antes da gente começar, de um vídeo do nosso amigo Alexandre Robles, que é um pastor aí que participou do nosso Telescópio 1, que até hoje reverbera aí nos comentários. No canal dele, procura lá o Alexandre Robles, o canal dele, e ele tem o vídeo dessa semana, toda segunda-feira ele faz uma pregação online, e ele falou justamente sobre essa questão, chama Ele a Dominará, chama o vídeo do Alexandre Robles, entra lá, é 1 hora de vídeo, assiste, e eu acho que a gente falar superficialmente sobre isso, a gente não vai conseguir tratar, e a sua pergunta é interessantíssima. Entra lá, eu recomendo esse vídeo, talvez no comentário aí depois eu deixo o link pro vídeo dele, que você pode assistir. Lucão, para fechar. Só uma coisa, dentro da pergunta dela,
como é que a igreja lida com isso sem contrariar a Bíblia? A igreja não precisa contrariar a Bíblia para lidar com isso. Ela justamente vai observar o seguinte: no início de tudo, no Gênesis, a mulher é subjugada ao homem. O prazer da mulher é para o homem. As coisas vão evoluindo um pouquinho e chega lá em Moisés, e aquele texto que diz, dentro da lei, não cobiçarás a mulher do teu próximo, na verdade está falando de propriedade. Não cobiçarás a mulher, a propriedade, o gado, a fazenda do teu próximo. E as coisas continuam a evoluir. Vai evoluindo a ponto de Jesus Cristo dizer que o homem, quando se junta a uma mulher, ele se torna uma só carne com ela, ele jamais pode se separar dela. E lá depois, mais para frente ainda, Paulo vai dizer que o homem tem que amar a mulher a tal ponto de dar sua própria vida por ela. Olha a evolução, ela começa subjugada, depois ela é tratada como propriedade, ainda por conta da cultura, e aí a história vai evoluindo até que ela termina como sendo o objeto sim, né, perdão, não uma mulher sendo um objeto. Vocês entenderam? Machismo, ela termina reaças aí, feministas. Ela termina sendo aquilo que Paulo diz assim: o homem deve tanto amor a essa mulher como Cristo se dedicou à igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Aquilo que era uma coisa, agora é legitimamente parte do homem, a ponto do homem ter que dar a vida, vale mais do que a vida do próprio homem. Então a evolução histórica na Bíblia já afirma a mulher, esse crescimento histórico da mulher. Então não precisa ser contra a Bíblia, é só ler a Bíblia direitinho que a gente vai ver isso. Muito bem.